Mais um programa hoje especialíssimo, vocês vão adorar. Nosso horário normal da programação, né, das quartas-feiras, do nosso programa Vera Itajaí, Cultura e Conexões, normalmente das 19 às 20 horas. Hoje, excepcionalmente, a gente está com um evento belíssimo aqui na Casa Azul de Frida, né? Mulheres lindíssimas, uma mais linda do que a outra, cada uma com a sua profissão, com o seu know-how, com a sua expertise aí. Mas temos aqui na nossa mesa, essa mesa redonda, que é coração de mãe, aqui sempre cabe mais um. Nós estamos com 4 mulheres maravilhosas, 4 personalidades, cada uma com uma atividade de trabalho assim fantástica. Eu gostaria que vocês conhecessem só um pouquinho, vou falar rapidamente assim, desse nosso espaço aqui, que a gente tem uma exposição permanente, que chama Frida Visita Curitiba. A exposição ela fica aberta para o público às terças, quartas e quintas-feiras, das 14 às 17 horas. E o ingresso, né, dessa exposição, a gente cobra, porque aqui nós somos um pequeno instituto de arte e cultura particular, sem fins lucrativos, né, de ação social, e essa cobrança desse ingresso, na realidade, é um espumante com rótulo da querida Frida, né, que a gente tem esse rótulo para dar sustentação, manutenção e conservação do acervo, que a gente tem o maior da América Latina, para quem ainda não conhece. Então, falando de tudo isso, agora vamos conversar com a Karime. Karime, que diferença! Diferente o nome. Conta de onde vem teu nome, Karime. Então, é um nome árabe, de origem árabe. Karime em árabe significa carinhosa, generosa. Ai, que bacana! Mão aberta. E eu sou mão aberta. Que bacana! E é de origem árabe, então ao invés do N, é M de Maria, né? Mas o correto seria Karimá, porque não existe o E no alfabeto árabe. É Karimá. Mas não, meu nome é Karime. Karime, se tá. fosse ao pé da letra, seria Karimá. Karime. Gente, eu vou falar o que essa mulher faz, olha que coisa fantástica. Karime é tão jovem, tão talentosa, ela é arquiteta e urbanista. Tem uma experiência em gestão pública e políticas voltadas à geração de empregos e renda. Me conta um pouco de tudo isso, essa carreira linda que você tem. Fui prefeita também do Rio Branco do Sul. Prefeita, parabéns, do Rio Branco. Você é nascida lá, não? Não, nascida em Curitiba. Em Curitiba. Mas só nasci lá, né? Uhum. E aí, aos 17 anos, eu voltei para estudar em Curitiba, fiz faculdade de arquitetura na PUC Paraná. Uhum. Depois fiz uma extensão na França, onde eu estudei moradia, habitação popular. Voltei no Brasil e terminei, fiz mestrado em planejamento urbano e depois pós-graduação em gestão urbana e direito à cidade. Trabalhei 5 anos na gestão pública de Pinhais, que é uma das melhores gestões do estado do Paraná, né, referência. Aprendi muito, concorri a prefeito da minha cidade por 2 vezes, na segunda eu ganhei. Não tenho uma família de políticos, né? Foi algo completamente inesperado ali na cidade, uma jovem formada, filha de médico. Que dinâmica bonita e interessante, né? Foi uma cidade com um passado um pouco difícil, assim, 13 prefeitos assassinados, muita corrupção, muita cassação do prefeito, então foi um grande desafio, mas acho que o foco aqui a gente fala um pouquinho de geração de emprego, renda, e mulheres, né? Renda das mulheres, isso, né? Mas é bom saber que você teve toda essa gestão aí, né, na cidade. Quantos moradores da população de lá? Aproximadamente 40 mil hoje. Grande? E assim, os poucos sabem, mas é a capital de cimento do estado do Paraná, né? Do Brasil, na verdade. Do Brasil. A produção de cimento em uma planta, em uma cidade, se dá em Rio Branco do Sul hoje, da América Latina. A maior mina a céu aberto é em Rio Branco do Sul, está aqui do nosso lado. Olha que coisa fantástica, fabuloso a gente conhecer essa história, né? É o ladinho de Curitiba, mesmo. Pois é, do ladinho. Pertinho. Aqui. Fantástico isso. Mas conta um pouco sobre geração de renda. Pois então, primeiro que eu acho que cada cidade tem um perfil e antes da gente desenhar políticas públicas, a gente tem que entender qual é o perfil da cidade. Minha cidade, majoritariamente, tinha uma população em pobreza.
cerca de 52% da população dependia estava inscrita no CAD único. O nosso case de sucesso foi terminar uma gestão, né, fui reeleita, e acabei renunciando agora por conta de uma pré-candidatura, mas nós tiramos 1.500 pessoas da pobreza, justamente com várias políticas transversais, né, sociais, mas capacitando. Nós capacitamos ao longo dos 5 anos de gestão mais de 3.000 pessoas. E tanto na mineração, por exemplo, curso técnico em mineração, já que a nossa atividade vocacional é a mineração. Então, a gente capacitou junto com a Votorantim Cimentos e mineração, diversas outras capacitações. Entendi também que eu precisava capacitar a geração futuro, então nós damos cursinho gratuito, recebemos prêmio por isso. Curso pré-vestibular para 100 jovens e depois o ônibus universitário que traz os estudantes para Curitiba. Todas as noites, são 2 ônibus leito e com altíssima aprovação, nosso cursinho. Então, eles moram lá e fazem faculdade aqui? Sim, não temos universidade lá, né? Temos uma cidade distante. Sim. Mas presencial é aqui, né? Em Curitiba, enfim. E para que os jovens não deixem de estudar por conta disso. E aí, o que aconteceu? A gente foi gerando diversas políticas que, desde você dar um uniforme para uma criança e material escolar, você faz com que a família economize. Dinheiro para outras coisas. E tem pesquisa, inclusive, viu, Vera, que diz que se você quer que uma sociedade cresça, coloque dinheiro na mão da mulher. Que a mulher vai priorizar primeiro a comida dos filhos, segundo tudo dos filhos. Sabe administrar mais. E aí, quando você investe em educação, né? Exatamente, todo mundo cresce. Mas, paralelo também, eu entendo que uma cidade que queira se desenvolver, uma cidade do porte da minha, de médio porte, até de grande porte, mas as menores, tem que ter uma Secretaria de Indústria e Comércio forte, presente, junto aos empreendedores, junto aos empresários. A gente temos uma cidade com uma indústria forte, com comércio também, que emprega, né? E com muitos empreendedores. Nós montamos a sala do empreendedor. Anualmente a gente faz um encontro das mulheres empreendedoras. Esse último nós chamamos as mulheres de toda a região norte metropolitana. A gente dá palestra, a gente dá capacitação. E uma coisa que eu acho muito legal é que quando nós assumimos a prefeitura, o comércio local, as empresas, não queriam disputar a licitação na cidade. Tinha um olhar negativo para o poder público, talvez porque gestões anteriores não pagavam e tinha carta marcada, né? Certas preferências. A gente, como trouxe transparência, gestão mais transparente do Estado do Paraná, por 3 vezes consecutivas, e muita técnica, servidores capacitados, setores capacitados com cursos estabelecidos, a gente criou um escritório de compras públicas para trazer os comerciantes, empresários, para entender o que é um processo licitatório e participar. Então, a gente já chegou a 30% hoje das nossas licitações são locais que ganham, né? A ideia é passar, claro, de 50%, mas não é fácil, né? Porque as pessoas também têm que querer. Sim. Então, é um processo. Tudo é um processo, né? Às vezes um pouco lento ainda, né? Mas bacana. Mas eu queria dizer que eu prazer aqui, em especial com a minha amiga Namoro, as mulheres que eu estou conhecendo, a Natália, a Kelly, prazer, gente. Que bacana. Depois a gente volta a conversar mais um pouquinho com você. Vou fazer a roda girar assim na mesa, né? Nós temos hoje também com a Natália. Natália é uma advogada e escritora. Conta um pouco dessa sua trajetória para nós. Que alegria, Vera. Obrigada pelo convite. Esse espaço tão lindo da Carlos. Uma alegria muito grande. Que bom que você gostou. A advocacia é minha paixão e passei recentemente a escrever também sobre questões que enfrento no meu dia a dia. Então, nós lançamos recentemente um grupo de mulheres que escreveram a várias mãos um livro sobre direito de família e gênero. Então, trazendo para o direito de família este olhar de gênero para as questões, né, que nós enfrentamos aí no dia a dia. Então, tem promotores de justiça que escreveram junto, outras advogadas, enfim. E nós reunimos a experiência profissional para trazer alguns exemplos, né, de como essa questão de gênero pode afetar o direito de família. E isso dialoga bastante com o nosso tema hoje, né?
Então, essa é a tua especialidade na área do direito, mas voltado para o direito de família? Direito de família e sucessões, isso. Sucessões. Uhum. E esse livro está onde? Você já lançou? É um livro que foi lançado pela Juspodium, se chama Direito de Família e Gênero. É uma editora de Salvador. E aonde a gente pode estar? Aonde o nosso público, né? Pode estar encontrando. Pode encontrar online. No site da editora Juspodium. Isto, impresso. Impresso. Como chama a editora? Juspodium. Juspodium. Ela é editora daqui de Curitiba? De Salvador. Ah, de Salvador. De Salvador. Não tinha entendido a hora que você falou. De Salvador. Que bacana. Se você tivesse uma capa do livro, aí depois o Gibson poderia estar mostrando, né, Gibson? Ah, eu trouxe, com certeza. Então, vai ser um prazer. Depois Obrigada. a gente vai conversar um pouquinho mais, então. Daí nós temos, vamos deixar o namoro por último. Então, pra Kelly. Tudo bem, minha querida? Muito obrigada. Já conheço a Kelly há algum tempo, né, Kelly? Alguns anos, né? Alguns anos, é verdade. Gente, ela tem um grupo maravilhoso, viu, que chama Mulheres de Atitude. Eu também estou lá. Isso aí. Né? Eu também. Isso aí. Gente, querida. porque foi uma transição de carreira, saindo do CLT para empreender, né? Então, eu tenho uma empresa de terceirização financeira, administrativa. Que é na área contábil, né? Financeira. Ah, financeira. Financeira. E quando eu comecei essa transição, eu me sentia muito sozinha. Né? Eu me sentia um estranho no ninho, né? Então, por que aquele ciclo de convivência, de meninas que trabalhavam como CLT, né? Colegas, amigas, tinha pouca vivência, né? E as dores do empreendedorismo, ela acaba, né, sendo a gente ficando sozinha, né? Por mais normalmente que eu entrei, é uma caminhada bem solitária, né? E aí foi por isso que é bons grupos, né? Foi quando eu tive a ideia de montar o Mulheres de Atitude. Né? Então, foi em 2016 que a gente criou o grupo. Hoje a gente está em 400 e poucas meninas. E com esse intuito, né? De estar fomentando o empreendedorismo feminino, de estar fomentando o negócio. E quando você fala meninas, isso quer dizer CNPJ, né? Todas têm, né, a sua microempresa. Microempresas, a gente estimula isso, né? Porque tem aquela mulher que está começando um negócio, né? E eu acredito que é uma forma dela também ter a independência financeira dela. Com certeza. Né? A gente tem algumas incentivar, meninas, né, as mulheres. Que também sofrem a questão do abuso, né? De ficar dependente daquele casamento que não dá certo. Então a gente potencializa também essa independência financeira, né? Dela ter o dinheiro dela empreender, dela gerar o comércio, dela fazer com até que para resgatar a autoestima dessa mulher, assim, né? Sim. Então a gente não gosta daquela palavra empoderamento, mas usam tanto, né? Então eu gosto da palavra protagonismo. Ela se sentiu protagonista, não é verdade? A mulher é protagonista da sua história, né? Ela conseguir fazer a sua história sem estar atrás, assim, ao lado, né? Sim, que bacana. Eu acho que tem esse senso. E assim fundou esse grupo lá em 2016. Que legal isso. E a gente tem fortemente ali apoiando as meninas, levando workshops, levando conhecimento, precificação. Até depois eu quero me colocar à disposição dessa oficina de empreendedoras para eu levar um curso de precificação para que elas aprendam a montar o preço, né? Que é muito importante. Uma área bem. Isso está ligado à educação financeira ou não? Também. Também. Ah, que legal. Também completo. Isso, porque hoje elas vendem, mas não sabem como precificar, como fazer o preço. Colocar o valor. Então a gente leva algumas frentes ali né? para aprendizado à disposição. Ah, que bacana. Depois a gente volta com você. A Ana acabou de dar uma deixa assim, colocar valor, né, Ana? Isso? Sim, a precificação. Tudo bem. Valor do produto, serviço. É excelente essa. É muito importante. Vamos apresentar um pouquinho a Ana, né? Analista, empresária, empreendedora. Ela é designer agora, está com uma coleção belíssima que vocês precisam conhecer. Se tiver a foto depois, manda, viu, Ana? Tá. Colocar. E uma linha de design bem bacana. Foi um design que eu sou apaixonada por tudo isso. Mas a Ana também foi presidente da CISP, Sim. Indústria. Conta um pouco, Ana, de Santa Felicidade. Sim, Vera, presidi a Associação do Comércio e Indústria de Santa Felicidade. Na verdade, primeiro eu fui diretora cultural. Aí, na sequência, que eu assumi a presidência. E foi onde
eu tomei gosto mais pela área do empreendedorismo, pelas ações de incentivo às mulheres em especial, né, para poder dar apoio e suporte às mulheres. Incentivar as mulheres. Isso. Muitos homens ficando de fora. Sim. Nós somos o maior número. Que bacana. E ali a gente tem comércio na região, né, de Santa Felicidade, então tudo casou, né? E casada há 22 anos com o artista também, agora, há pouco tempo eu também comecei a ser uma artista, assim, também, né? E designer, né? Desenvolver uma linha própria, né? Aprendi um pouco da técnica de modelar, de criar, então estou bem animada com esse projeto também. Um projeto empresarial, né? Sim. Você parte para ser uma pessoa que se coloca no mercado como designer, é um comércio, né? Sim. Você se torna uma empresária, né? Sim, E aí, como eu tive essa experiência, lá na associação, a gente, assim, eu percebi que não são só grandes obras, né? Que a região precisa trazer na área de desenvolvimento urbano, mas também que a gente precisa ter uma atenção para que, com esses pequenos empreendedores, né, falando de modo geral, para que isso, que daí, como é uma região que envolve turismo, né, gastronomia, cultura, e forte, né, forte. Sim. Eu fiz o primeiro guia turístico de Santa Felicidade, foi eu que criei o primeiro guia. Que período foi isso? Acho que foi em 2018 para 2019, se eu não me engano. Bem antes da pandemia. Foi. Então a gente desenvolveu algumas ações ali, o guia, a revitalização da Avenida Manuel Ribas, a questão da exposição da nossa colônia, que foi assim um trabalho para poder resgatar a cultura italiana, né? Então a gente montou um acervo de quase 200 fotos da imigração italiana, de todas as famílias que vieram lá em 1878 para o Paraná, né? Que foram morar naquela região. Então a gente tem um trabalho bem... Começou a se desenvolver. Sim, exatamente, porque antes, quando começou, eram 15 famílias, né? Então, que era a colônia, né? E aí, a partir daquele momento ali que começou a se desenvolver, e a região é uma região muito bonita, né? Uma região assim que tem potencial para crescer. E aí a gente... Como? Mas me diz uma coisa, esse material que você falou é um livro? É um guia de orientação, de gastronômico. Podem ter acesso. Atualmente ele tem... Santa Felicidade tem tem uma página, né, nas redes sociais, e tem a versão digital e tem a versão impressa desse guia. Disponível pela associação, né? Sim. Local, a associação que disponibiliza. Também nesse... Isso. Tipo um e-book, assim, quando é digital. Sim, isso. Que bacana. Então, nas mídias sociais podem entrar em contato Sim, Felicidade. Isso aí. A própria CISF, não? Hoje eu não tenho certeza se está, porque já tem um tempo que foi produzido, né? Não sei se está atualizado, mas eu acredito que sim, mas a gente... Dessa história toda linda de Santa Felicidade. Bacana, Ana. Me conte mais, eu sei que tem tantas histórias para contar. O que mais você gostaria de compartilhar com a gente? A minha formação, sou jornalista, né? Eu trabalho há 22 anos já na parte de assessoria de comunicação, então eu fui redatora, trabalhei também um período em assessoria parlamentar, que eu acabei indo para comunicação parlamentar, e aí eu sempre tive essa veia de empreender, então eu estava lá, mas estava cá também, e acabei me envolvendo com empreendedorismo mesmo na região de Santa Felicidade. E aí, com essa experiência que eu percebi a importância das políticas públicas, né, Karine, você que foi prefeita, você sabe bem da importância de estar incentivando, né, essas ações para a gente poder dar um apoio, né, porque a gente também tem que entender as dores desses pequenos empreendedores, né, então, por exemplo, você fazer uma oficina de precificação de valor para poder ajudar essa empreendedora, esse empreendedor a entender melhor qual que é o valor ideal para ele cobrar sobre aquele produto, aquele serviço que ele está vendendo. Né? Porque não tem prejuízo, né? Porque se não souber exatamente especificar, né? Colocar todos os custos ali que tem, né?
A Casa do Empreendedor, que você comentou que tem lá também, nós também temos a região, são espaços assim, importantíssimos que a gente tem, até para poder dar esse suporte, né? Também, né, me permita, Não, diálogo, agora a conversa assim, né? É aberta, né? Uma pergunta para outra. diálogo, poder público, né? Exatamente. Porque você falou no início da tua fala, a questão da revitalização da Avenida Manuel Ribas. A gente fez isso na nossa cidade, revitalizando o centro urbano. E antes, na execução do projeto, a gente trouxe os comerciantes junto, porque a gente tem que criar algumas vagas, entender se não, como que eles viam o projeto, participaram das audiências públicas, sempre, assim, uma gestão participativa para tentar ouvir as pessoas, eu acho que é super importante. Sim, fundamental. Fotos também, assim. Eu acho que você tem Se que você ir lá tiver uma foto conhecer, bacana, Vera. antes de colocar aqui, depois que o site vai, sim, a TV sim. vai para o ar, a gente tem a plataforma onde a gente vai colocando algum Inclusive, nosso material. museu Assim. está em reforma agora. Opa! Você que é nosso artista. Ah, que bacana, vocês têm um museu. Temos um museu. Quando eu assumi o museu, era um lugar onde abandonavam coisas antigas. Até uma lingerie de uma primeira dama. Essas histórias são ótimas. Falei, gente, por que isso, né? Desde que catalogou todos os livros. Tinha uma biblioteca junto, catalogando. Calcinha também da primeira vez? Tem que ter valor cultural, né? Sim, tem valor. E nós fizemos um projeto lindo agora, está em reforma, a gente fez um espaço parecido com esse, assim, inclusive, o tamanho. Fizemos um mezanino, contratamos uma curadoria, um projeto luminotécnico para iluminar as obras quando a gente tiver exposição. Então, é um espaço que ficou... Procuradora de arte também, viu? Olha, precisar. Que bacana isso. Eu tenho um apreço muito grande, viu, pela cultura. Criei Secretaria de Cultura, tombei poderia diversos fazer para levar uma patrimônios. exposição da Frida para uma parte Seria bastante, ótimo, né? seria ótimo. Dia 22 de julho é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Acho que sim, quem sabe. mas agora tão rapidinho assim, Tá não muito daria, a gente próximo, daria, mas a gente combina, eu acho que é combinado, bem, né? bem válido. Assim. Interessante, nossa, fico feliz da vida, porque o museu na cidade, né? Sim. E é de verdade, tá? Uma exposição. Museus, Sim. Já está reformado? Tá na metade para frente. Eu acredito que até novembro a gente termina. A gente pode pensar numa exposição legal do final, início do ano. Final do ano, para o começo do ano que vem, dá fazer uma exposição bonita. Sim. Que legal, adorei a ideia. Fale, minha querida, pergunte para as meninas se você está conhecendo a Natália hoje, não? Já conhecia? Não conhecia a Natália. Na verdade, eu conheci a Natália e a Karime hoje. Ah, hoje também? Aham. Junto comigo, tudo novidade. A Natália até comentou, falando do teu livro, acho que de repente eu fiquei curiosa em saber a abordagem, se você pudesse falar mais do teu livro pra gente. Claro, com certeza. Até agora já estou aqui com a capa. Ah, já trouxe. Olha aqui, gente. Famílias e Gênero. Olha que bacana, um livro grosso. Você aborda a evolução do Código Civil em 2002, que permitiu em 2002 que a mulher não precisasse do marido para ter propriedade. Exatamente, a diferença entre o Código de 1916. 16 e 7, que inclusive em 1800 e no final, acho que sempre Código Civil, mas que permitia que o homem visse a sua mulher ou achasse que ela cometeu adultério, poderia matá-la e mataram o amante junto, exceto se o amante fosse membro da família real. É assim, Eu sempre vi esse livro assim. Kit, né? Etiquetadas antigamente. Mas loucura assim, a isso, gente está gente. vivenciando um momento um pouco sombrio, né? Entendendo que a gente nem vote. Que não vota. Ela, se não quiser votar, entrega o título, deixa que a gente vote por ela, que a gente vai votar melhor. Isso aí. Né? Exatamente. A gente tem história para contar, né, mulheres? Bastante. E esse movimento de mulheres, cada dia que passa, me conquista mais, né? Essa força mesmo, né? A gente tá se apoiando ali. Tanto com o empreendedorismo, quanto com essa visão, né, da advocacia, com a visão dela prefeita, né? Muito Você legal. é prefeita mais jovem do Brasil? Acho que não era, não. Na minha época tinha
A Milena, né, de Costa, da Milena, aqui no Paraná. Foi prefeita com 23 anos. Né? Ela foi mais jovem, mas ali foi uma situação específica, se eu não... Francisco Alves. Filha de médico, não tinha nenhum histórico de política? No caso, essa jovem tinha, o pai tinha sim, prefeito, mas você não, né? Eu não, bem longe disso. Meu pai nem queria que eu me envolvesse com política, justamente por esse passado na cidade, temor, Sim. compreensível. Sim. E eu acho que o que me levou a isso foi um senso de justiça, um incômodo absurdo, né, com a realidade. Uma cidade rica, vejo uma Votorantim cimento, uma boa arrecadação, e você vendo o povo perecendo, né? E falando nisso, Ana, você foi a primeira presidente da CISF? De mulher? Não foi. É Soraya Bertoli, que presidiu primeiro, daí depois que eu vim na sequência. Eu fiz associação, não foi. Era só homens. Daí depois que eu assumi, daí veio só mulheres. Daí veio a Sueli, né, que é empresária da região, a Thaisa. Aí agora que voltou a gestão para o Fernando. Mas a gente... Eu gosto muito dele, bem bacaninha. Então foi... Eu fui a primeira mulher a presidir um partido na capital. Isso eu fui. Como isso? Não esconda nada. Eu fui a primeira presidente a presidir o Partido Democrático Trabalhista, da qual eu participo, né? E inclusive, na minha gestão, a gente fez a primeira vereadora na região, né? Na capital de Curitiba. Então... Você fala de mulher. Então eu fui a primeira mulher presidente e na minha gestão, no processo eleitoral passado, a gente elegeu a primeira vereadora na cidade. Então foi um processo bem bacana, assim, a gente conseguiu entregar resultado. Que interessante isso, olha. Fiquei curiosa agora, não sabia dessa. Acho que é um caso legal de a gente entender que a gente pode participar da política, né? No setor, porque eu nunca tive no setor privado, eu tenho muito pouco, né? Eu sempre quis ser prefeita, desde os 16, 17 anos. Olha, então eu voltei meus estudos e a minha experiência profissional para isso, eu quero ser boa nisso, então eu vou... Mas a Ana é um caso que deu super certo, né? Ela vivenciou isso de perto. E como é que foi ser presidente mulher da associação? Você foi preconceito? Sofia, o pessoal achava que a gente não ia dar conta do recado. A gente não ia dar conta, uma cobrança que a gente tinha que estar 100% preparada, né? E eu penso diferente, eu penso que a mulher ela não precisa se cobrar, que ela tem que estar 100% preparada, né? Para poder participar. Exatamente. A vida é o dia a dia, né? Uma construção diária, né? De aprendizado, né? De maturidade. Sim, e foi uma construção, a gente conseguiu ampliar a participação de filiados, a gente conseguiu fazer 2 cadeiras, então foi um projeto bem bacana que saímos fortalecido do processo. Então o resultado na gestão de uma mulher a gente entregou na urna, elegemos, né, e fiquei bem feliz com o resultado. E agora construir para que mais mulheres estejam ocupando esses espaços de decisão e poder. Interessante, né, quando a mulher se volta, né, para disputar, vamos dizer, interesse, né? Sim. Que fala assim, eu não gosto de política, eu detesto política, mas criatura de Deus, você dá bom dia para o seu marido, você já está fazendo política, né? Você conversa com a diarista de casa, lá você já está fazendo política, né? Quando você se encontra socialmente nas relações de amizade, tudo. Então fica difícil quando vocês falam, não gosto disso, não gosto daquilo. Acho que é um bobagem. Né? Negócio. Você circula entre fornecedores e clientes, entre funcionários, entre parceiros. Todo momento a gente está nessa... Eu deveria ter mais cursos. Você tem um curso assim, para educação sobre política? O que é política? Cidadania, né? Nas escolas, como a gente tinha. Eu acho que é importante. Eu faço um curso lá que nós levamos. Roberta Sibin, nossa, assistência social, levou para a educação cidadão mirim. Então a gente leva para as crianças, ensina o que é a participação eleitoral, né? E tudo mais. E depois
faz toda uma ação com elas, entrega carteirinha no final, como se fosse o título do eleitor. Acho que isso Vem amadurecendo. inclusive a gente está vivenciando um momento crucial, né? Tem período eleitoral agora, e a gente tem uma sociedade extremamente polarizada, polarizadíssima, e as pessoas não estão se preocupando com os principais votos do momento, que são os votos do legislativo, né? Tanto senador quanto deputado, porque hoje o presidencialismo faliu no Brasil. O poder está todo concentrado no Congresso Nacional. Então, estão perdendo muita energia brigando por causa do presidente. Elas apresentarão propostas, que não vão conseguir, porque isso vai virar uma discussão o tempo todo, né? Um atacando o outro. A gente vai escolher o menos pior, né? É isso que se desenha, né? Se desenha isso, aparentemente, assim, né? E a gente não está prestando atenção nesses votos que são cruciais, que vão legislar, né? Tá aqui a doutora ao meu lado, vão legislar, vão falar o que a gente pode e não pode fazer, vão criar projetos, enfim, que são super importantes hoje em dia, né? Que bacana isso, parabéns. Essa educação antigamente era educação moral e cívica? Será que era isso? Pode ser, né? Que tiraram da escola, né? Que tiraram. A matéria Era a matéria. educação moral e cívica. Isso era maravilhoso, educação moral e É uma cívica. coisa o hino, gente. Hoje em dia, as crianças de hoje mal sabem o hino nacional. E parece que tem escola que nem pode ir. Não, na minha cidade eu pedi que Triste, todas as sextas-feiras cantassem o hino do município, Sim. que ninguém sabia, eu aprendi sobre a cidade. E a gente tem letras belíssimas, né? Belíssimos. Eu canto pra ler por semana, minha filha. Cantando o hino de Canoinhas. Imagina. Mas você chama o Rafael Greca que ele sabe cantar o hino de Curitiba. E ele gosta de cantar, né? Sei, que bacana. Sensacional. Natália, você é nascida aqui, você falou, né? Nascida em Curitiba. Tá. Curitibana. Tem cara de Curitibinha. Você também é tão jovem, você se formou em Direito em que período? Eu me formei em 2004. Tenho 20 anos aí, mais de 20 anos 20 anos. de profissão. Se formou com 15, então. Um Bem, pouquinho mais. bem jovenzinha também, né? Mas eu fiquei muito curiosa com o teu livro. Quero muito ver depois. Ai, com É bom, né, certeza. conhecer esses meandros, assim, né, da cabeça do advogado, da advogada, né? E você falou que tem procuradores, promotores, Sim. tem juízes também. Sim, tem juízas, tem promotoras, advogadas. Só mulheres. Só mulheres que escreveram um tá. livro. Só mulheres que escreveram um livro. Só mulheres. Que prestígio bacana, né? Sim. Só mulheres escrevendo um livro, olha que interessante. E o livro, Vera, traz muito, né, esse olhar de gênero, claro, voltado para as questões que trazem uma vulnerabilidade em função do gênero, né? E a dependência econômica, financeira, ela é uma espécie de vulnerabilidade. Sim, claro que ela nem Uma sempre... grande vulnerabilidade, né? Ela nem sempre vai andar junto com situações também de violência. Mas quando elas se unem, a vulnerabilidade ela ganha assim, uma escala muito importante e que tem que ser vista, tem que ser olhada. O judiciário precisa, né, ter um olhar diferente para essas questões. E há todo um movimento do Conselho Nacional de Justiça no sentido de trazer uma necessidade. Então se criou um protocolo para que o judiciário comece a julgar com perspectiva de gênero. E esse protocolo ele é muito interessante para quem não é da área, acho que é importante explicar, porque ele traz situações concretas e como essas situações concretas devem repercutir nas decisões do judiciário. E essa questão da violência, da Tem que ter um vulnerabilidade, olhar, né, da bem dependência feminino, econômica, sensível. ela é muito importante. Ela é muito importante, porque a independência financeira, ela também vai trazer uma liberdade de decisão, como a Kelly falou, né? A mulher não precisa se submeter a algo que não quer em função da dependência financeira. Então, refletir sobre caminhos e saídas para isso é importante. Verdade geral, assim, né? Sim.
Por isso que a gente apoia um grupo, Vera, as meninas que estão começando, né? Porque Até fazendo docinho em casa, né? Crochê, hoje em dia fazem tanto crochê bonito. né? Então tem tantas profissões antigamente que hoje em dia são mais raras, né? A costura mesmo, né? Mas vocês estão resgatando isso? Tá voltando. Né? Eu tenho visto coisas belíssimas, assim, voltando para o lado da moda, Natural. de crochê. Sim. Que coisa maravilhosa. Não é só uma bolsinha ou uma coisinha ali. Não, uma mesa posta. Tem Não, coisas não lindas. roupa própria mesmo, sabe? Com estilo. Gente, eu fiquei encantada o dia desse, vi em algum lugar, não lembro onde. Então, olha como está, né, resgatando, né? Essa questão das próprias avós, E né? Que já acaba faziam boa, tricô, crochê. ela se reinventa muito Se fácil, reinventa. né? A Sim. mulher se reinventa muito fácil. Ela E tem Fênix também. Uma força, né? né? Ela surge e se reinventa e se adapta. Eu acho que isso é bem importante. E cada vez é uma fênix mais fortalecida, né? Quando você está, né? Renasce, não é uma vez, né? Várias vezes, Várias vezes, né? Que sensacional isso. Muito lindo. Mas, E essas mulheres, né, algumas assim, acabam sustentando as famílias com esse pequeno negócio que ela tem. Acaba, às vezes, né? Depois de uma separação, tem que tocar a vida com os filhos, né? Tem uma associação em Curitiba, faz um trabalho incrível com crianças com síndrome de Down. E eu conversei com várias mães que estavam numa festa junina que teve, e a maioria foi abandonada pelos companheiros quando o companheiro soube que o filho tinha síndrome de Down. Teve uma A gente conhece essas histórias, né? com 7 meses de gravidez, quando fez a eco, descobriu, o marido simplesmente, depois de 5 anos namorando, o rapaz sumiu. E aí, como é que sobrevive? Eu acho que esse olhar que a gente precisa ter também, né? E é que as mulheres falam, a gente não quer, que eu sempre falo nas minhas palestras, quem cuida de quem cuida. Quem cuida de quem cuida. Então, aquela mulher que cuida de um filho com autismo, de um filho com alguma deficiência, de um pai, de uma mãe, quem cuida dela? Quem cuida? E o que ela São quer? famosas mães atípicas, né? Sim. Mas é que o atípico está muito voltado ao autismo, né? Mas existem diversas vezes de a gente não pode esquecer também, né? E eu acho que é isso. Eu descobri que sou mãe atípica, não sabia disso. Eu tenho um filho que sofreu um acidente, ficou tetraplégico. Vera, você é uma mãe atípica. Tetraplégico, não movimenta nem os braços. No acidente. Depois de muitas cirurgias e fisioterapia, fazem 12 anos, ele já não é mais tetra, agora é para. Tem uma cadeira motorizada que é a Ferrari dele. Eu sou mãe atípica, não sabia disso. Foi bom você ter esse conhecimento, essa informação, né? Daí me convidaram para fazer parte de um grupo de mães. Mas Que tem um grupo muito grande de mães atípicas com diversas síndromes. Como nós mulheres temos esse poder de nos unirmos, né? Eu acho isso tão bonito. Isso pode a gente está uma percebendo, diferença não sei se enorme, né? você percebe, assim, recentemente a gente está entendendo isso. A gente viveu um patriarcado que colocou a gente em posições, inclusive, de conflito entre mulheres, de disputa necessariamente, de conflito, mas de concorrência. E a gente ainda não entendeu, né, majoritariamente, está nesse processo, a gente está melhorando muito, dia após dia, porque a gente está falando sobre isso. Os números têm sido assustado, né, a gente tem se unido, acredito, inclusive, o período eleitoral vai trazer surpresas, tá? Eu acho, isso é uma sensação que eu tenho de quem tem caminhado muito, acredito que ela também. Mas a gente entender o quanto a nossa união nos fortifica, né? Muito nesse processo todo, porque eu falo, será que para legislar um homem vai se preocupar, por exemplo, no Rio Branco do Sul? Eu criei um programa de dignidade menstrual. Em 2022, no início do ano, todas as meninas da cidade que menstruam na rede pública têm absorvente gratuito da prefeitura. Então, em Rio Branco do Sul, nenhuma menina perde aula por conta de não ter dinheiro para comprar um absorvente. Né? Mas você acha que o prefeito Não. Acaba nos dias mas é sobre a questão, né? Você acha que um prefeito homem faria isso? Não estou falando mal dos outros. Esse é um olhar feminino. Sim. Mais sensível que o homem. Já foi comprovado, né?
já foi comprovado que onde tem gestão de mulher, a gente consegue ampliar o recurso para algumas políticas públicas, né? Essa que a Karine citou é uma delas. Sim. Então, é muito importante a gente colocar mulheres na gestão de recurso público, nas casas legislativas, né? Como deputados estaduais, federais, na Câmara, para que a gente possa, prefeitas, Eu vice-prefeitas. tenho esse sonho de ver pelo menos 50% das mulheres nas prefeituras do Paraná. Hoje dá 10%, número 10%. A ordem dos advogados tem a paridade. Hoje eu faço parte do Tribunal de Ética e Disciplina, foi instituída a paridade, um ganho que nós tivemos na gestão da doutora Marilena, né, uma mulher na gestão, Sim, a doutora Adriana, era presidente do TED, e hoje, por exemplo, o Tribunal de Ética e Disciplina, 50% homens, 50% mulheres. Isso trouxe uma mudança assim, na forma de pensar o tribunal nas decisões muito grande. É muito importante, né? Tem que trazer um Eu olhar. acho que lugares as que cadeiras, tem, mas eu acho que, assim, as cadeiras do legislativo deveriam ser reservadas. Tem países que são assim, a Arábia Saudita, que é um país muçulmano, hoje em termos de E machista, paridade. né? Então, Mesmo mas veja, assim, de acordo com a ONU Mulheres, um ranking internacional em representatividade em congressos, a média internacional é 27% de mulheres no legislativo. Nós temos 18% em Brasília. Nós temos uma posição de 133. A Arábia Saudita está em quinto, porque lá eles reservam as vagas obrigatoriamente. Deveria ser assim também. Então, 50% das vagas serão de mulheres. E isso vai depender única e exclusivamente de uma batalha, uma luta, uma discussão das mulheres. Né? Sim, sim. Né? As mulheres votar nas mulheres, para que a gente consiga colocar projetos e vencer na votação, né? Também. E que esse é o caminho. Se a gente conseguir ampliar a participação das mulheres nesses espaços, consequentemente fica mais fácil viabilizar esses projetos, né? Então, por isso que é muito importante. Como poderia ser feito isso, se criar alguma coisa, a mulher votando nas mulheres, né? E como você trouxe há pouco, não entender a mulher como uma concorrente. Né? Você sabe que tem uma história xamânica. Eu fui terapeuta xamânica durante uns anos, eu sou psicanalista, mas também não atuo mais nessa área. Mas tem uma história muito bonitinha, assim, vou contar bem rapidinho, sobre essa questão da concorrência da mulher, que no xamanismo fala assim, as mulheres mais velhas, né? Você que é mais jovem, quem é mais jovem, você é mais jovem, assim, você seria minha filha, você já seria minha neta, praticamente. Quase. Daí você minha filha, você... Todas, mãe, filha, irmã, tia, avó, somos todas umas das outras. É muito forte. Isso é muito Não é bonito. forte Nossa, isso? o xamanismo é uma Não beleza. existe concorrência entre as mulheres. É lindo isso. Nós temos que nos apoiar, nós temos que nos ajudar. Né? É muito bonito isso. Eu vou contar uma história para Conte. vocês. Em Itapiruçu, no município ao lado, eu gosto de contar essa história porque ela é absurda, apesar de engraçada. Vazou um vídeo na internet, rede social, todo mundo tem acesso, né? De duas mulheres dirigindo um carro, e elas param na rua, fazem entrar no carro a amante do marido de uma delas, fazem ela tirar a roupa do carro e largam a mulher na rua de novo pelada. E dão risada, espalham o vídeo para a cidade toda. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu não acredito. Porque, primeiro, assim, pra que expor? Né? Acho que é o primeiro Outra ponto. mulher. E segundo, a culpa Só dela. não é dela. Não tem relacionamento com você, o teu marido. Porque ele assinou um contrato de casamento, prometeu votos de lealdade ao seu. E assim, o mais assustador são as mulheres fazerem isso entre elas mesmas, sabe? É assustador. Me assustou muito, Se for assim. pegar o marido lá por dentro do carro, solta no... A cidade é pequena, né? A cidade é pequena, o que aconteceu? Ele sai com um papel de garanhão do processo, né? E a moça lá, amante, humilhada, assim, é absurdo se a gente parar para pensar, Interessante essa história. né? Acho que é uma vergonha. Inversão Assim. de papéis, né? Totalmente. Também. Gente, que bacana. Olha, a gente tem mais uns minutinhos para finalizar aqui essa nossa conversa gostosa nessa mesa redonda. Eu falo que
esse nosso espaço aqui é um espaço tipo talk show, assim, né? A gente vai conversando, uma pergunta para outra, e vai trocando ideias, e a gente vai lembrando, de repente, um insight, assim, né? Você veja, eu contei uma historinha, você lembrou de uma outra. Né? Interessante isso, né? Da outra conta e traz alguma outra... Tem que trazer para a realidade, Sim. faz a gente refletir. E se afasta e está ali Não, todos tá os ali, dias, né? Exatamente. São experiências que as pessoas têm no cotidiano, assim, né? Parece. Fala uma coisa bacaninha para nós. Você fala assim, olha, estou finalizando o programa, a Karine vai trazer uma palavra para nós, final. É a palavra final agora? Final do final. A gente está quase terminando, assim, então cada uma traz alguma questão assim que você acha interessante para compartilhar. Acho que uma das questões que a gente não falou, né, e ambas as meninas acho que querem, a Natália e a Clara Ana também, defendem a gente lutar contra a violência, né, de gênero, como um todo, tanto violência sexual, psicológica, todos os níveis de violência, física, né? E nós em Rio Branco do Sul a gente tem orgulho de dizer que desde 2021 eu criei uma política habitacional na cidade, né? E nessa legislação aprovada na Câmara de Vereadores a gente colocou lá o aluguel social. O aluguel social, quem tinha direito, tem ainda direito de receber, são mulheres vítimas de violência doméstica, jovens que saem da casa lar, inclusive o vereador aqui de Curitiba tentou aprovar isso aqui, Camila, não conseguiu. Mas a gente já tinha, então, aos 18 anos, por exemplo, um jovem acolhido sai da casa lar, aonde ele vai morar? Acho que isso é uma preocupação que a gente precisa ter, né? Para não jogar na rua, né? Pois se reinserir na sociedade, né? A reinserção, e uma das minhas defesas maiores... Um trabalho encaminhado, alguma coisa, um lugar para morar. Mas, você entende que a moradia, assim, a gente fala muito pouco sobre casa, sobre festa, e todos precisamos, é dentro de casa que a gente se alimenta, que a gente descansa, que a gente partilha um momento com a família, então é um ambiente mais né? Então, as pessoas têm que ter direito a isso, está na Constituição. Sim, exatamente. Mas, enfim, a gente previu isso lá, e para quem mora em área de risco, e eu estou contando isso porque o Congresso Nacional, desde 2020, começou a tramitar a mesma proposta para alteração da legislação da Lei de Maria da Penha, colocando uma emenda dizendo que se tivesse medida protetiva, poderia ter acesso ao aluguel social. A gente já faz isso. Hoje tem 10 mulheres, de 30 e poucas famílias que recebem, são 10 mulheres com medida protetiva que recebem esse aluguel social. E aí eu tive a oportunidade de visitar, uma delas até fiz um vídeo para mostrar, né, para divulgar. Essa mesma mulher, veja, ela falou assim, olha, eu só consegui me separar porque eu tive aluguel social, porque eu não tenho para onde ir, não tenho família aqui na cidade, minha família mora longe. A prefeitura deu psicólogo para mim, deu psicólogo para o meu filho, os advogados da prefeitura, que lá a gente tem como se fosse uma defensoria pública, fizeram o divórcio e pediram a pensão alimentícia. Tá? Ela tem medida protetiva, a gente deu o curso e o currículo dela está na Agência Trabalhador, acredito que não sei se foi contratada, mas em breve vai ser. Então, todo um processo de acolhimento dessa mulher, e nos meus últimos dias de prefeita, eu inaugurei um CRAM, que é um centro de referência e apoio à mulher vítima de violência. Essa casa aqui tem quarto, se preciso for para acolher por uns dias, tem até casinha de pet, se a mulher tiver pet. E lá a gente tem psicólogas, enfim, um espaço maravilhoso, ficou muito bonito. A gente fez uma pintura bem bonita na entrada, com um coletivo de mulheres aqui de Curitiba, de artistas, ficou maravilhoso. Então, eu acho que é bom compartilhar isso, e tem ações. E volto a dizer, né? Acredito eu, que por ser mulher, né, o olhar é outro. Sensacional. Parabéns. E lutemos, né? Por nós. Lutemos por nós. Obrigada. Bacana, lutemos por nós. Quem quer trazer uma palavra? Eu vi uma frase e eu estava vindo para cá. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui, que a gente, né, propôs desse encontro. Quando uma mulher recebe apoio, ela cresce. Quando ela recebe conhecimento, ela lidera. E quando ela une os dois, ela transforma não apenas o seu negócio, mas toda a comunidade ao seu redor. Então vai de encontro com o que a gente conversou aqui hoje. Eu acho
achei muito forte. Falei, eu vou Bacana Sim, isso. bem importante. É apoiar as mulheres, né? E eu quero agradecer por ter conhecido essas duas maravilhosas, além de vocês duas que eu adoro, mulheres fortes. Obrigada, gratidão por estar aqui. Obrigado a você por estar aqui também, querida. Ana Moro, conte, minha Ah, querida. Vera, eu assim, acho que a gente tem grandes desafios pela frente, tanto em direito das mulheres aqui, como várias pautas que a Kari me trouxe, né, pontos importantes. E no empreendedorismo também a gente tem alguns desafios, como a questão do crédito, né, para incentivar, não só a questão de mulheres, o crédito de forma geral, né. Sim. Como um incentivo para as mulheres. Sim, e isso a política, o Estado, a União, a Prefeitura, isso tem como fazer uma integração para que a gente consiga levar mais acesso, conhecimento a essas pessoas para que elas consigam ter mais informações e mais suporte nesse sentido. A gente também precisa trabalhar com essa cultura que as mulheres têm que estar 100% preparadas para tudo, né? Como eu já falei aqui, eu acho que não, acho que a gente exatamente a gente precisa, inclusive nós mulheres refletimos bastante sobre isso. Sim. E eu quero agradecer a presença, né, estar aqui na presença de vocês, né, a Kelly, que eu já conheço, a doutora Natália, a Karine, agradecer a você pela oportunidade de a gente estar nesse momento descontraído, de troca, né, de troca de conhecimento. A gente falar um pouquinho Esse bate-papo que acontece, né? Aí na nossa sociedade, tão pertinho da gente, né? Para não ficar só no empírico, assim, né? Sim. Trazer isso para o real, porque uma conversa dessa é trazer para o real, né? Pessoas tão atentas, né? Conhecendo um pouquinho da visão de cada uma, né? Entendendo essas oportunidades todas que tem, né? E conte você, doutora Natália. Vera, eu acredito muito na nossa força. Eu acredito na nossa força individual, eu acredito na nossa força coletiva. Sensacional. Acho que nós mulheres, independentemente, né, pode existir uma mulher que por uma razão não possa ter filhos, outra que escolheu não ter filhos, mas o poder de gerar vida é um poder que nós temos espiritual e de alma, independentemente disso se tornar algo biológico. E eu acredito que com esta força que nós continuaremos, assim como outras mulheres que nos precederam já fizeram isso, e nos dão também essa geração que nos antecederam, né? Essa energia exatamente, toda. que nós vamos conseguir essa igualdade, que é uma igualdade material. A igualdade material, a igualdade substancial, ela pressupõe que homens e mulheres sejam iguais, mas que também sejam tratados na medida da sua desigualdade de forma desigual. Então, a igualdade material é você tratar de forma igual os iguais, mas também de forma desigual os desiguais, para que haja um equilíbrio no regulamento. Então, eu acredito na nossa força. Eu acho que essa, eu gostaria assim, que fosse a minha última palavra nessa mesa, porque eu estou sentindo a energia aqui de todas vocês, isso vem muito forte. Bacana isso. As mulheres aqui que estão nos assistindo também. Que legal, né, querida? Parabéns para você. Obrigada, parabéns para você. Você trouxe essa questão da força da mulher, da energia, da espiritualidade, né? Sempre pensar que as mulheres que nos antecederam, né? Quantas mulheres, eu falo assim, quantas mulheres eu amei, né? Minha mãe, minha avó, as que eu conhecia, as outras, né? Bisavós, a gente não conheceu. Então, eu uso essa expressão assim, porque é uma relação de amor, né? Mesmo você não tendo conhecido, você hoje porque você é uma parte, pelo menos, né? Das suas gerações que te antecederam, né? Tanto materna quanto paterna. O pai também teve a mãe. Não é tão interessante, eu sempre falo do lado da mãe, mas o pai também teve a mãe. Não teriam sido mulheres. Exatamente. Se a gente refletir sobre isso, e a gente sempre foi colocada numa posição de inferioridade, por quê, né? Pois é. Qual é o verdadeiro temor? E nós somos tão capacitados, ou talvez até mais, eu entendo, pela possibilidade de resolver coisas que os homens não têm, né?
ao mesmo tempo, como a gente fala, a mulher consegue fazer muitas coisas. Até 82% das mulheres que trabalham ainda chegam em casa e tem outra jornada dentro de casa. Exatamente. E o maternar. Eu acho que o maternar, ele é divino. Sim. Mesmo as que não são mães. Como você falou. Sim, porque a gente mesmo não sendo mãe biológica, a gente consegue maternar várias coisas. Sim. Com o mesmo Cuidado. A palavra cuidado. Gostei dessa palavra também, maternar. Não conhecia. Que interessante. De maternagem. De maternagem. Bacana, né? Trazendo umas palavras novas aí. Queridas, eu adorei esse nosso bate-papo. Que gostoso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Então, tão bom. A TV em Casa está sempre com as portas abertas, né? Para recebê-las em outro momento, também para uma outra entrevista, de repente, mais individual. Fiquem super à vontade, entrem em contato com a gente, né? E vamos nos unir. Né? Continuar fazendo esse trabalho lindo, né? Você falou uma coisa agora que eu fiquei refletindo, que a gente tem uma capacidade, não desfazendo do homem, obviamente, precisamos deles, mas precisamos dele no sentido de tantas coisas bacanas, né? Sim. Mas somos assim tão capazes, né? Para gerar tantas coisas, né? Aí veio o maternário, não só biológico, mas gerar trabalho, gerar vida, gerar oportunidade de negócios, de crescimento, gerar vida, né? Uma nova vida, um novo ser que nasce de uma mulher que foi machucada de alguma forma, abandonada, ou sofreu algum tipo de situação. Quando uma outra mulher se emociona, estende a mão. Você que já está no outro patamar, né? E quem de nós, eu costumo falar isso, quem de nós não tem uma história de superação? Sim. Né? Quem de nós não tem uma história de superação? Então, eu gosto muito dessa palavra superação, porque quando eu abracei o projeto da Frida, a gente tem em Curitiba um Museu da Frida, eu li por essa palavra, superação, que é a única artista, né? No mundo que tem essa história de superação, que a arte a salvou. Sim. Ela se tornou artista a partir de todos os traumas, os acidentes dela de fazer medicina. Né? Filho de um fotógrafo que queria fazer medicina e tudo mais. Encerramos, meu amigo Gibson, nosso produtor do programa. Vamos mandar um abraço para os espectadores dos Estados Unidos, Dallas, Texas. Uau, que bacana, estamos chegando lá. Eu estou adorando tudo isso. Gente, que sensacional. Confesso que me emocionei agora. Gente, um abraço para vocês. Isso aí. Né? Preste atenção nas mulheres daí, né? Não sei quem é que está, o nosso espectador ali, se é um homem, se é uma mulher, mas, né? Preste atenção nas mulheres, né? Votem nas mulheres. Parabéns, parabéns, parabéns. Sensacional. Querido, muito obrigada. Mas alguém gostaria de trazer uma palavra final? Fique super à vontade. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada, queridos. Nosso programa TV e Casa, Cultura e Conexões, toda quarta-feira. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. Nós temos 2 programas, o Cultura e Conexões, e depois temos o Prosaica Poética, que eu chamo que é um programa mais lúdico. Eu sou poeta, faço parte da Academia de Letras, minha cadeira é 62. Então a gente está sempre recebendo aqui os poetas, os artistas, quem gosta de escrever contos, crônicas, né? Está escrevendo um livro de romance. Olha, tudo vale aqui nas poesias, viu? Esses dias me falaram assim, Vera, eu sou uma poeta, mas as minhas poesias são muito sensuais. Tem algum problema? Eu falei, nenhum. Qual é o problema? Quem gosta, né? No Instagram de cada um agora, isso é sensacional. Vou lembrar só um produtor executivo aí, trazendo, né? Fala, minha querida, o teu Instagram.
@Karime Fayad. Karime com K e M de Maria. Fayad, já vai aparecer rapidinho. Tem Y, né? F-A-Y-A-D de dado mudo. Demudo. @NataliaB.Gaspari. @anamoro.oficial. @Kelly M Coutinho. Kelly, K-E-L-L-Y M Coutinho. Bacana. Então, Natália com H? Sem H. Sem H. Sem H. Então, tá tudo bem? Nosso diretor executivo de produção. Eu brinco com o Gibson. Esse menino aí dá uma força pra gente. Olha, vamos fazer, ele vai ser na capa da nossa revista também. Ele que montou a nossa TV, o nosso diretor executivo, e produtor de tudo também, né, Gibson? Muito obrigada. Bye bye para quem esteve conosco até agora, né? Nessa conversa gostosa. Faz algum comentário lá depois no Instagram, no YouTube, para a gente saber, né? Quem foi que acompanhou a gente até agora. Então, até mais. Até a próxima quarta-feira com você.